Boa noite! Todos bem? Como vocês estão? Vamos para uma live Power hoje? Sejam muito bem-vindas! Quem está aí, me dê boa noite, fala para mim de onde você está falando. Conta para mim se você é líder. Tem que arrumar aqui, gente. Agora sim. Estou fixando aqui o título da nossa live. Laís já está por aí. Boa noite! Olá! Tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Estava fixando aqui o nosso título da live hoje. E, né, que tinha um erro de português, minha filha, tive que desfixar e fixar de novo o negócio. Ah, é? Tudo certo, Laís? Tô bem. E você, como está? Tudo bem? Bem, graças a Que Deus. Boa noite, bom, que bênção. pessoal. Boa Sejam noite, boa bem-vindos. noite. Estamos aqui, eu e Laís, Laís e eu, para um assunto muito, muito sério e muito, muito power hoje, hein? Bora Quem bater um está papo. aí, quem está aí com a gente, fala pra gente da onde vocês estão falando, se é a primeira vez aqui com a gente no Instagram. Fala pra gente também se você tem algum cargo de gestão, porque se você está em cargo de gestão, essa live é para você com certeza absoluta, né, Laís? Com certeza. Conteúdo aqui vale ouro. Espera só para ver, né, Laís? Preparamos um conteúdo que vale, ó. Milhões. Gente, vamos começar então. Primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem é primeira vez aqui no Instagram, aqui do meu perfil. Eu sou Gladys Luciano, eu sou educadora executiva e sou mentora especialista em liderança sistêmica integrativa para mulheres. E eu ajudo essas mulheres que estão iniciando a sua carreira de gestão. Essas mulheres que estão no seu primeiro cargo de gestão, que nunca assumiram uma liderança, estão comigo. E se você também está no seu primeiro cargo de gestão, se você iniciou agora, né, está assumindo agora uma liderança, é comigo que você tem que ficar. E estamos aqui também com a Laís. A Laís, se Boa, apresente aí, boa. Laís. Vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Laís, eu sou especialista em mapeamento comportamental, com foco no desenvolvimento de líderes e equipes, voltado realmente para o entendimento dos seus valores, voltado para a questão do desenvolvimento pessoal como um todo, também para esses líderes que estão aí iniciando no mercado, né, como primeira gestão. E vamos então conversar um pouquinho, né, a respeito do que é ser um líder, né? Você que está aí também no seu desenvolvimento, processo de desenvolvimento, se preparando para ser líder, conta aqui com a gente que a gente vai te ajudar bastante com as informações que a gente vai te trazer hoje. Laís, sabe que eu vou iniciar a live? Eu vou iniciar a live falando do mercado. Vamos começar com o mercado. O mercado
mercado hoje, ele está exigindo, né, um novo profissional. Um profissional inovador, um profissional proativo, um profissional altruísta, um profissional com inteligência emocional. E Bastante. aí, sabe o que eu percebo? Eu percebo que, ao mesmo tempo que o mercado está exigindo esse tipo de profissional, as empresas também estão exigindo esse profissional, porém, não estão preparadas para receber esse profissional. O que você pensa sobre isso? Eu percebo bastante isso também, Gladys. O quanto que hoje o mercado está exigindo esse perfil de um novo líder, um líder realmente proativo, um líder que está aí à frente, né, e busca inovar com as suas ações, com as suas atitudes. Agora, o quanto que muitas vezes as empresas se colocam resistentes a esse perfil novo, né? Esse perfil que realmente traz um pouco dessa questão de empreender para dentro da própria empresa, né? Essa maturidade com a gestão de pessoas, esse processo de desenvolvimento do protagonismo, o quanto que existe uma resistência das empresas perante a esse novo, né? Porque nós percebemos que as empresas hoje, elas realmente muitas vezes ainda estão um pouco doentes, vou utilizar desse termo, realmente uma empresa que não olhou muito para essa questão de gestão de pessoas. E liderar, realmente, nós estamos falando aí de gestão. Então, uma vez que o líder vai ao encontro de se aperfeiçoar, de buscar isso, o quanto a empresa está apta, né? O quanto ela está pronta para bater no peito e dizer, ó, líder, vem que eu tô pronta, né? Para tudo isso que tu estás me trazendo. Tu também percebe isso, Gladys? Sim, e eu vou um pouquinho mais além, né? Quando a gente fala de não estar preparada para receber esse profissional, eu também digo que ela não está preparada para preparar esse profissional. Porque quando você mexe uma peça, pensa numa teia de aranha. Quando você mexe um fiozinho da teia de aranha, o que acontece com as outras teias? Então, a mesma coisa é dentro da empresa. Quando você prepara, ou quando uma pessoa chega, que essa pessoa é diferente, é transformada, ela acaba mexendo com todo o sistema. E às vezes eu fico me perguntando se a empresa ou se o líder ele está realmente preparado para bancar essa mudança, para bancar essa mudança da equipe, para bancar essa mudança do profissional que ele está desejando. Porque eu penso, às vezes, que o líder não está preparado para receber esse tipo de profissional pelo simples fato dele não estar preparado. Porque imagina você receber um profissional inovador, diferente, com ideias novas, fora da caixa, um profissional que veste a camisa, um profissional que traz novas ideias para dentro da empresa. E esse líder não está preparado para receber esse profissional na equipe. Como fica isso? Porque a partir do momento que você leva treinamento, a partir do momento que você leva o autoconhecimento, você tem que bancar essa mudança. Uhum. E eu acho que o ponto-chave está justamente aí, em bancar a mudança desses profissionais. E é algo que eu consigo perceber bastante quando nós falamos sobre uma liderança que hoje vem buscando se desenvolver e ela vai para a empresa e ela se coloca nessa nova postura e a empresa, por ter medo do novo, ela acaba fazendo com que esse líder volte, né? Muitas
vezes não permitindo que ele se coloque no papel novo, nessa postura de influenciar as pessoas que estão ao seu redor e fazer com que essa equipe ande de uma maneira diferente, né? Que ela consiga ter um engajamento maior. O que acontece quando a empresa trava esse líder, ele se desmotiva e ao longo do tempo ele vai realmente acabar buscando outras possibilidades. Você percebe também, Gladys, que o quanto que a partir do momento que o empresário, né, ele trava, o quanto que ele desmotiva esse líder que foi ao encontro do autoconhecimento para um crescimento dentro da empresa, por causa desse receio do novo, ele vai acabar desmotivando e o líder vai acabar realmente buscando uma nova oportunidade fora, né? Sim, não é só isso, né? Eu acredito muito. E a gente vê muito essa reclamação por parte dos colaboradores, que às vezes para buscar um treinamento, para eles buscarem o autoconhecimento, para eles buscarem essa inteligência emocional, essas soft skills que estão sendo necessárias, às vezes eles têm que buscar por eles, porque a empresa não apoia, a empresa não libera esses treinamentos. Recentemente, nós tivemos aí um encontro que você viu que isso é verdade, né? Foi justamente isso que Sim. foi comentado, né? No encontro, que a empresa não banca esses treinamentos. Então, eu fico me perguntando, né? O mercado mudou, o mundo mudou, as pessoas estão cada vez mais necessitadas de inteligência emocional, de autoconhecimento. Elas precisam, a empresa precisa entender, né, que resultado não combina com foco. Esses dias eu falei, foco e resultado não combinam, porque um está no agora, o outro não existe. Então, as empresas precisam entender que o resultado vem por pessoas, Sim. através de pessoas. E essas pessoas, para elas estarem focadas, para elas estarem engajadas, elas precisam estar satisfeitas, elas precisam ter um propósito, elas precisam estar felizes, elas precisam saber por que estão fazendo o que estão fazendo. Por que vale a pena fazer aquilo? E cada vez mais o investimento, o maior investimento da empresa tem que ser no seu capital humano. Tem que ser nas pessoas. E às vezes eu percebo que isso está sendo negligenciado. Esse desenvolvimento de pessoas é fundamental porque tudo é pessoas, né? O resultado provém através de pessoas. Então, uma vez que nós não investimos no nosso desenvolvimento como pessoa, isso vai refletir. E um líder hoje que não investe no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento, ele realmente corre um grande risco de não conseguir engajar a equipe. E essa questão, Nem Gladys, que você de ficar trouxe, no mercado, né? Eu acredito que é uma exato. questão até de ficar no mercado. É uma questão de ficar nesse cargo de gestão. Sim, Porque uma das coisas que nós estávamos conversando hoje, que foi muito interessante, né? O líder não se achar gestor. Lembra que a gente sim, conversou sobre isso? Que sim. o que é ser líder e o que é ser gestor, né? Todo líder é um gestor, mas eles têm essa distinção, né? Líder e gestor. Mas quando você fala com liderança, automaticamente você fala com gestão, porque você fala com desenvolvimento, você não fala operacional. Quando você fala com líder, você fala de gestão, você fala de desenvolvimento, de capacitação, de desenvolver pessoas. E enquanto o líder não tiver essa consciência de que ele é um gestor de pessoas e que ele, quando está em cargo de gestão, ele deixa de fazer para desenvolver, ele não vai avançar.
O líder precisa aprender a lidar com pessoas. Ele precisa compreender que existem perfis diferentes, perfis comportamentais distintos, onde cada um vai produzir de uma maneira, onde cada um vai se comportar de uma forma. E uma vez que ele consegue reconhecer a maneira de lidar com cada ser humano, ele vai conseguir ter uma influência muito maior sobre as pessoas. Dessa maneira, sim, a gente consegue engajar a equipe, a gente consegue buscar essa produtividade e esse foco que as empresas hoje tanto visam, né? Resultado, resultado. Mas o resultado, ele vem através de uma equipe feliz, né? De um colaborador realmente contente, com propósito, que sabe o motivo realmente de estar ali. E hoje eu percebo, Gladys, é algo que o mercado vem me trazendo, que nós temos muitos colaboradores, funcionários aí de todas as escalas, seja de liderança, até mesmo, né, aí do início aí do chão de fábrica, descontentes com as empresas, descontentes pelo fato de estar trabalhando no ambiente que, ao certo, está ali só realmente como uma forma de sacrifício, né, não está feliz. E se a empresa olhasse para esse ser humano que está ali trabalhando para ela, de uma forma mais carinhosa e investisse realmente no reconhecimento daquele ser, ele não necessariamente iria ficar motivado só com um aumento salarial, mas às vezes com uma palavra, né? Uma autoafirmação ou às vezes até mesmo um simples aperto de mão, né? Um olhar no olho de eu te agradeço por você estar aqui. Então, uma vez que o líder consegue ter esse feeling de entender qual é a necessidade desse funcionário, qual é a necessidade de como ele se sente valorizado. Então, olhar para cada ser de forma individual realmente faz muita diferença. E sabe que uma coisa que, uma questão que eu percebo muito, principalmente quando a gente está em mentoria de líder, né? Mentoria de liderança, essa diversidade, ela é muito rica para dentro de uma equipe. Mas, se ela não tiver uma gestão, se o líder não for capaz de saber trabalhar com essa diversidade, né? A gente está falando aqui de perfil, de gestão comportamental, e as empresas, elas não acreditam na gestão comportamental. Elas não acreditam. Elas não levam para dentro da empresa a gestão comportamental. E quando você está com o líder em mentoria, que você passa para ele a gestão comportamental, o que eu mais ouço é: por que eu não soube disso antes? Sim. Como assim? Entende? E a vontade que o líder tem de que toda a equipe saiba disso. Então, a gestão comportamental, ela é muito rica, desde que, que o líder saiba fazer essa gestão. Porque o líder busca o resultado de uma forma. A equipe busca o resultado de outra forma. E aonde que está o ruído da comunicação? Quando eu fico na minha verdade, você na sua. Quando eu não tenho esse olhar além, que é a gestão comportamental, que é trabalhar com essa diversidade, que é trabalhar, gerir essa diversidade de pessoas. Saber que cada um tem uma linguagem, como você falou, diferente, uma forma de buscar o resultado diferente, uma forma de gerir conflitos de uma maneira diferente, de saber que o que eu falo não é o que chega até você. Exatamente. Às vezes, o que eu falo não é o que chega até você. E a gestão comportamental, ela traz isso muito forte. E isso é ouro para o líder. E muitas vezes, concordo, e digo mais, Gladys, muitas vezes o líder está exigindo que o colaborador se coloque numa caixa, né? Se ajuste a um padrão. E isso acaba gerando uma desmotivação e um desengajamento ainda maior. Além dele
não se colocar como uma pessoa que compreende todos os perfis e muitas vezes ser um líder incongruente com aquilo que ele fala, porque isso também gera um ruído muito grande quando a gente fala de respeito, né? De que maneira você passa o respeito para os teus liderados se você não é a base daquele ambiente, né? Então, ficar gerando incongruência nas atitudes, mas e daí? A partir do momento que você consegue olhar para aquele colaborador e entender que ele não precisa se encaixar num padrão, que você consegue utilizar ele da maneira que ele é, porque vamos exemplificar, né? Muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que é muito mais comunicativa, e como eu vou colocar essa pessoa comunicativa para trabalhar num quartinho fechado, sem ter acesso a ninguém? Esse colaborador, ele vai ficar desmotivado. E depois isso vai acarretar num possível desligamento. Mas se o líder soubesse qual é a gestão comportamental, ele poderia ordenar de acordo com a demanda e conseguir realmente utilizar o melhor que aquela pessoa tem, ao invés de querer encaixar aquela pessoa na vaga específica. Eu percebo muito isso, Gladys, porque muitas vezes nós estamos aí num processo de treinamento, desenvolvimento de equipes, e nós estamos falando de uma pessoa que é muito mais quieta, né? Nós estamos falando aí de uma pessoa muito mais reservada, Sim. que foi contratada para ser recepcionista. E muitas vezes isso acaba gerando uma dificuldade, né, nessa pessoa, né? Ela precisa desenvolver competências que acaba realmente gerando aí um desconforto dela. E o quanto o líder poderia ser mais assertivo nessa organização, né? A partir do momento que ele tem esse conhecimento, o quanto ele se torna objetivo e exato na sua comunicação também, né? E Porque nós acaba usando os sabemos, talentos certos, né? Ele acaba exato, identificando o potencial de cada um e usando, canalizando a energia daquele potencial para o que realmente deve ser feito. Porque o que acontece? Quando a pessoa trabalha fora do perfil dela, né? Como você falou, coloca uma pessoa introvertida para atender público. Quando essa energia é canalizada de forma errada, né? De uma forma que não é natural para aquela pessoa, há um gasto de energia assim, fenomenal, fenomenal. Há um gasto de energia que poderia estar sendo canalizada para realmente ser produtivo. E na realidade não está sendo. E eu acredito muito que o que mata um líder é o tal do tem que. sim. É o tal do pensar dentro da caixa, né? Porque você acaba entrando no lado errado de si. E uma outra coisa muito importante é que você perde a sua autenticidade. Você perde o que é natural para você. E nessa de você perder a sua autenticidade, você perder o que é natural para você, você acaba minando o teu diferencial. E ao longo Aquilo que você acha prazo, que é um problema é o teu diferencial. E você acaba minando por quê? Porque pessoas estão dizendo para você que não pode ser assim. Então, isso é uma coisa muito comum, principalmente nos meus processos de mentoria. As sim. pessoas chegam para mim, Laís, a primeira coisa que elas falam é o seguinte: Glá, eu sou esse perfil, mas eu não quero ser, porque esse perfil me dá muito trabalho. Então, não é que dá trabalho, é que você não sabe como você funciona. Você não sabe qual a linha que você tem que seguir. E quando você faz o mapeamento, quando você faz uma gestão, você entende a linha, o caminho, como você funciona, como você
funciona diante de situações de conflito, como você funciona diante de situações que pegam nas tuas crenças, como você funciona quando você está diante de um sabotador, entende? Então, isso é importante. Por quê? O líder que tem uma crença, se ele pega um colaborador que tem a mesma crença que ele, não vai nem para frente nem para trás, nem ele nem o colaborador. Porque trava, o resultado não vem. Por quê? Justamente porque bateu duas crenças. Então, como que faz? Identifica essas crenças, né? Entende? Identifica, esmiuça. Exatamente. Porque quando o líder chega para mim e fala, Glá, eu não consigo ir com a minha equipe não vai para frente, eu não consigo gerar resultado, a minha equipe não consegue andar. Aí você vai trabalhando aquele líder, você começa a perceber que o líder tem a mesma crença que a equipe. E aí paga tudo. Porque se eu tenho a mesma crença que você, significa que eu penso igual a você e que eu sinto igual a você. Então, se você tem medo e eu tenho medo, quem vai para frente? Nem eu e nem você. Entende? Exatamente. E aí acaba não acessando isso, né? Então, olha como é importante o líder se capacitar. O líder está pronto para receber esses profissionais que o mercado está exigindo. O líder, ele realmente precisa ter essa percepção, né? Para conseguir fazer com que a equipe dele flua. Porque muitas vezes ele vai encontrar situações onde a crença dele vai realmente confrontar e isso vai acabar gerando conflito, né? Vai acabar gerando desencontro aí de valores e até inclusive a gente pode falar também, Gladys, um pouco sobre essa questão de produtividade, né? Hoje nós sabemos que cada perfil vai produzir de uma maneira diferente. Então, se o líder tem um padrão de realmente ser muito focado, de ser muito objetivo, e ele se confronta com um perfil extrovertido, né? Que essa questão realmente dessa gestão comportamental mais extrovertida, mais dinâmica, ele vai acabar podando essa pessoa, né? Esse colaborador. E ele não conseguindo fazer a gestão por ele ser mais objetivo, a gente vai ter aí uma discussão, né? E ele não vai conseguir ter a facilidade de lidar, porque ele não sabe que ele não consegue ter essa percepção de que cada um é de uma maneira, né? E vai realmente bater naquela questão que nós comentamos agora há pouco, vai querer engessar, e isso é algo que veio para mim também, vem muito para mim, Gladys, quando eu faço análise dos perfis dos líderes, voltada para essa questão de, eu gostaria de ser mais comunicativa, mas eu não sou, né? Como é que eu faço a gestão da minha equipe? Porque eles estão me exigindo algo que eu não sou. Uma vez que nós apresentamos para a equipe de que maneira que eu lido, eu também consigo ter uma compreensão melhor da equipe através de mim. Então, a equipe sabe que o meu perfil é mais reservado, automaticamente eu sei quais são as forças que eu vou usar. Agora, a gente quer trocar, né? Os líderes, muitas vezes, quando descobrem o seu perfil, não, isso aqui não me serve. É porque não conseguiram ainda identificar as forças e os valores que tem o seu perfil. Não ficou claro, né? E querem se tornar uma pessoa totalmente diferente. E isso acaba gerando um ruído, né? Quando a gente quer se encaixar numa caixa que a gente, na realidade, nem cabe, né? Ou seja, querem ser pessoas diferentes, mas nem conhecem a atual. Exato. Né? Nem se permitem conhecer quem são e querem ser uma pessoa diferente. Outro ponto que eu acho muito importante, gente, que a gente vai levantar aqui,
sobre esse conhecimento que você precisa ter de como você funciona diante de cada situação, como você funciona em alguns ambientes, a questão de saber é diferente de acessar. Quando você sabe algo, não significa que aquilo ali está realmente entendido. Entendido internamente. Então, olha só. Quando eu estou em processo de mentoria, uma das coisas que eu falo direto para as minhas mentoradas é o seguinte. O processo de mentoria não é para você só conhecer as tuas necessidades, só conhecer os teus valores, só conhecer o seu perfil. Você conhecer os seus gaps, lógico, conhecer seus pontos fortes, conhecer seus gaps, mas você está fortalecida internamente para quando isso não acontecer. Quando você não ter os teus valores atendidos, quando você não ter as tuas necessidades atendidas, quem vai ser você quando isso acontecer? Para isso é a mentoria também. Além de você desenvolver as suas habilidades e competências que você está precisando naquele momento, para aquela situação ou para o cargo que você está assumindo, a mentoria também vai te fortalecer diante de expectativas que o seu perfil tem. Porque o seu perfil tem expectativas. E quando essas expectativas, quando esses valores, quando essas necessidades não são atendidas, vem a frustração, vem a desmotivação, vem o desengajamento. E você precisa estar fortalecida para quando isso não acontecer. Exatamente. Então, um dos pontos principais. Então, eu sempre falo para o meu mentorado, eu não quero que você tenha plena consciência do que você tem de valor e necessidade. Eu quero que você tenha plena consciência do que fazer quando isso não acontecer. Aí sim você vai estar fortalecido. Aí sim você vai saber gerir melhor. Até mesmo os colaboradores que não atenderem a tua expectativa. Exatamente. E isso é muito bacana que você trouxe, Gladys, porque aprender a lidar quando nós não estamos, né, atendendo esses valores é o ponto que nos traz o autocontrole, né? Traz essa gestão emocional que nós tanto buscamos, como que os líderes buscam, né? Que a empresa busca, porque a empresa busca realmente um líder que tenha uma gestão emocional muito fortalecida. Mas e se ele não conhece assim? Se ele não conhece os seus valores? Se ele não tem essa compreensão das suas forças? E quando elas não são atendidas, como ele lida, né? Ele acaba realmente não conseguindo fazer essa gestão, visto que ele não se conhece. Consecutivamente, se ele não tem essa gestão sobre ele, sobre as emoções dele, sobre os valores dele, como ele vai ter perante aos outros, né? Isso realmente é uma escadinha. Quando você tem a gestão sobre os... Laís, Como? como ele vai identificar que a reação daquele colaborador ou as palavras daquele colaborador foram porque algo não estava sendo atendido? Como ele vai identificar isso, né? Então, quando eu tenho uma autoconsciência, quando eu tenho uma expansão de consciência, quando eu acesso quem eu sou, quais são meus possíveis comportamentos diante de situações,
Quais são meus possíveis comportamentos diante de um conflito? Como eu lido comigo? Como eu lido comigo quando eu não sou atendida nas minhas expectativas? Quando as minhas necessidades não são atendidas? Como eu vou identificar o outro? Então, quando a Exato. gente fala de autoconhecimento para a liderança, quando a gente fala em a liderança ter esse apoio, principalmente o pessoal que está começando a gestão, que nunca teve gestão, que nunca esteve num cargo de gestão, ou que sonham em ter uma oportunidade de cargo de gestão, essas pessoas precisam ter em mente que, se você não tiver o autoconhecimento, se você não tiver sua autogestão, se você não se conhecer, não vai funcionar. Você Não, vai atropelar tudo. uma vez que Como é difícil dos líderes entenderem isso, né? Porque uma das crenças que eu vejo muito por parte dos líderes é a dificuldade do desapego. Eles querem estar com um pezinho no operacional e um pezinho na gestão. a Ou dificuldade, se possível, me deixa com os dois pés no operacional e alguém faz a gestão. Então, esse desapego do líder, do operacional, para ele realmente entrar e fazer a gestão, é muito difícil. É um caminho muito difícil. Eu não sei se você encontra isso nas suas mentorias, mas na minha mentoria isso é assim, diariamente. encontro. Do líder, a hora que cai a ficha dele de que, nossa, verdade, né? Eu não estou mais no operacional. Porque, sabe o que eu falo, Laís? Eu falo que quando a pessoa se candidata a um cargo de gestão, né? Eu falo que é que nem uma cozinha. Sabe quando você gosta de cozinhar? Que você gosta de fazer receitas maravilhosas, pratos Adoro. maravilhosos, gosta de decorar aqueles pratos. Aí você dá tão certo naquilo ali que você começa a buscar pessoas para te ajudar. Nessa de você buscar pessoas para te ajudar, você acaba saindo do operacional, porque agora você tem que também gerir as pessoas que estão com você. E aí aquilo que te dava prazer passa a não te dar mais. Porque agora você está numa outra posição. Então, eu sempre falo que uma das perguntas que você precisa se fazer quando você está assumindo um cargo de gestão ou quando você pretende ir para um cargo de gestão é justamente isso. Por que eu quero estar lá? Por que eu O decido que eu estar num espero? cargo de gestão? Eu lembro muito de um mentorado que eu tive, que foi em 2000 Eu atendo ele desde 2018, esse mentorado. Mas teve uma situação muito engraçada, acho que foi ano passado. Ele estava saindo de uma empresa e ele estava indo para outra empresa. E ele falava para mim assim, Glá, eu estou muito estressado. Eu estou muito estressado. Eu vou sair desse cargo, dessa empresa, porque eu estou muito estressado. Eu falei, ok. Então, vamos nos preparar para ir para outra. Aí ele começou na outra, e aí ele falou, aí passou uns 6 meses, ele falou para mim assim, eu estou estressado. Eu estou muito estressado com essa empresa. Aí eu falei, vamos parar um pouquinho para analisar. Será que é a empresa que está te estressando? Ou será que é o cargo que você está assumindo que está te estressando? Porque você Exato. era gerente na empresa
e você assumiu uma outra empresa onde você era gerente. Eu falei, experimenta voltar para a equipe, para ser um analista ou para ser alguém do operacional. Porque não é a atividade que te estressa, é a função que você está ocupando. Porque você E o passa a quanto? trabalhar com pessoas, né? Exato. E Gladys, realmente é essa questão que nós trouxemos do quanto o líder reconhece que ele tem que delegar e soltar, né? Que ele já não se encontra mais naquele papel de estar fazendo, estar na função de estar ali na produção, né? Que ele hoje tem uma função de delegar pessoas, de realmente fazer essa gestão e ser estratégico também nessa gestão, nessa organização, né? Traçar estratégias para que aquela equipe consiga entregar o que ele almeja, mas aprender a soltar. Isso é algo que acontece muito nas minhas mentorias. Os líderes vêm e falam para mim: nossa, Laís, você agora me trouxe que eu realmente preciso, mas eu ainda não tenho essa confiança nessa pessoa. O quanto que também é essa questão de confiar, né? De se colocar no papel de ensinar e delegar as coisas aos poucos. Porque realmente um líder, ele precisa também dar o voto de confiança para o seu colaborador. Uma vez que esse colaborador se sente no estado de eu tenho a confiança do meu líder, ele se torna responsável. Automaticamente, ele também se engaja mais, porque o líder confia no meu trabalho. E isso eu percebo muito quando nós fazemos esses pequenos ajustes, né, do líder dar esse voto de confiança. O que que acontece? A equipe se coloca mais à frente, se coloca mais à disposição e automaticamente ele está mais livre para fazer essa gestão. E daí sim, olhar para essa questão, né, Gladys? Se o líder que determinou estar no papel de líder, se é mesmo isso que ele quer, que ele gosta, né? Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de escolher ser líder, mas a gente não toma um minuto de atenção para analisar que é gestão de pessoas. Nós não estamos Então, e no tem um outro operacional. ponto muito interessante que você falou aí, que eu fiquei me questionando agora, o quanto essa falta de confiança no colaborador não é controle, Sim, né? Não é aquela sensação de você estar perdendo o controle. Então, não é realmente uma falta de confiança, mas é você entregar algo sem saber se ele vai fazer como você faz, ou se vai te passar todas as informações que você precisa, né? A gente tem alguns perfis que são assim, né? sim. Que tem essa dificuldade de delegar justamente pelo controle, né? Pela centralização, pelo perfeccionismo. Então, o quanto eu não delegar, o quanto eu não confiar, não está falando de mim mesmo. Exatamente. Porque não é do outro, né? Eu costumo dizer que quando você pensa, quando você fala, quando você sente, não é do outro, é seu. Então, quando você fala assim, o meu colaborador não faz o que eu peço. Ok, isso é do colaborador. O que você sente quando ele não faz isso? Eu fico com raiva. Opa, isso é seu. Então, isso a gente precisa trabalhar aqui na mentoria. Entende? Então, essa Exato. distinção, né, que a gente traz consciência para que a pessoa entenda o que é dela e o que é do outro,
também faz muita diferença dentro de uma equipe. Faz muita diferença para você que está assumindo um cargo de gestão. Porque como você vai identificar, como você vai passar esse conhecimento para a sua equipe, se você não tem conhecimento de quem você é? Então, muitas vezes a falta de delegação, a falta de confiança, o fato da equipe não estar fazendo o que precisa ser feito, é do próprio líder que barra. E barra por quê? Porque eu não me conheço. Exato. Eu não consigo identificar, eu não consigo reconhecer se eu não confio ou se eu realmente quero estar no controle. Então, olha o quanto é importante ter esse conhecimento, né? Do que é meu e do que é do outro. E isso é muito interessante, Gladys, que você traz, porque, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o perfil em si. Que muitas vezes, então, a gente delega, mas o outro não nos entrega aquilo que a gente está esperando. Nós sabemos que tem perfis aí que vão precisar receber essa delegação de forma muito detalhada para que realmente saia como o líder espera. Mas se o líder, ele, por exemplo, é uma pessoa mais dinâmica, ele vai passar de uma forma muito prática, muito objetiva. E quem está recebendo precisa receber aquilo de forma detalhada. Automaticamente não vai entregar como ele quer. Sim, então, a importância... se eu não sei, né, se eu não reconheço os meus sentimentos, né, as emoções que eu sinto quando eu vejo que alguém não entrega o que eu realmente estou precisando, eu também não consigo reconhecer o que o outro está sentindo. Isso é empatia. Nós temos empatia, né? Isso é uma das competências que está sendo exigida hoje. Mas como que você vai ter empatia, que não é você se colocar no lugar do outro, mas sim você reconhecer o quanto, de repente, aquilo está sendo difícil para o outro, né? Ou o que você faria no lugar daquela pessoa, se você não reconhece o que acontece com você. Porque às vezes isso entra muito numa outra questão que a gente pode trazer aqui também numa outra live, que é você depositar no externo A sua que é responsabilidade. responsabilidade sua. Sim. Entende? Então, o que o colaborador não faz não é seu. A emoção que você sente quando você vê que aquele colaborador não age da maneira que você queria, isso é seu. E isso precisa ser trabalhado. Você precisa trabalhar isso para você conseguir reconhecer isso na outra pessoa, né? Esta autorresponsabilidade, né, Gladys, que também é uma demanda hoje, que o líder necessita ter, ser autorresponsável sobre as suas emoções. Além de fazer essa gestão, ele precisa se tomar isso como responsabilidade e não ficar delegando esse sentimento para os seus colaboradores, porque isso acaba impactando na falta de produtividade, nessas questões que nós acabamos de falar sobre não entregar, sobre, né, equipe desmotivada. Ele precisa se capacitar com essa autorresponsabilidade. Além de fazer essa gestão, ele precisa ter esse sentimento é meu, né? E o quanto muitas vezes é mais simples nós terceirizarmos isso, né? Uhum. E como você vai fazer a gestão desse novo profissional que está chegando de repente na tua equipe, se você está parado, se você como líder está parado, se você como líder não se capacita, se você como líder não tenta ter um outro nível de conhecimento sobre si mesmo, né? Porque muitas vezes a empresa contrata pessoas de fora, que é uma coisa que a gente também vê muito comum, né?
Sim. Contrata pessoas de fora esperando, né, essa proatividade, esperando essa inovação. E aí, quando esse profissional entra, dá um choque, né? Ele bate. Por quê? Porque ele se diferencia das outras pessoas. E isso começa a ser o quê? Um problema, em vez de ser uma solução, passa a ser um problema. E aí, o que pode acontecer? Desmotivar o que entra e causar resistência no que já está. Sim. E Né? acontece muito. Exatamente. Outra questão muito importante, Laís, nessa coisa de desmotivação, é quando a empresa promove, né, dá como uma promoção, passa um analista ou um técnico para líder, sem preparar essa pessoa para estar nesse cargo de gestão. Ela acaba não desenvolvendo o líder e perde o analista. Então, E a essas equipe, questões, exatamente, e essas questões precisam ser equilibradas. E a equipe sente isso, né? A equipe sente. Recentemente eu atendi uma empresa onde a líder chegou assim, meio desesperada, né? E ela falou para mim assim, Glá, eu tô com um problemão. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu tô assumindo essa equipe agora. E quando eu cheguei na equipe, o que eu ouvi da equipe é mais um líder sem preparo. nossa, Porque já tinham passado 2 líderes antes dela que não tinha preparo. E ela falou justamente isso. A hora que eu cheguei na equipe, o que eu ouvi da equipe é mais um líder sem preparo. Sem que eles ao menos conhecessem ela. Mas eu falei para ela que isso não tinha relação com ela. Na não. realidade, era uma equipe que estava desacreditada. Então, é muito mais fácil você treinar, engajar, capacitar uma equipe desmotivada do que você fazer isso com uma equipe desacreditada. Porque o trabalho dela, né, o preparo dela, teve que ser 2 vezes mais para que a equipe realmente acreditasse nela. Tanto que a gente começou a mentoria, a gente fez a mentoria, foi a março e abril que a gente fez a mentoria, e hoje ela é super bem aceita dentro da equipe. Então, assim, como eu chego nessa equipe, né? Se eu estou chegando na equipe agora, quem é essa equipe que eu estou assumindo? Qual é a história dessa equipe? O que eles já passaram, né? E se eu estou construindo a minha equipe, qual é a melhor forma de eu construir isso de uma maneira assertiva? E a Para postura dentro das vagas dela, e funções, né, que tem lá. Então, essa é uma outra questão muito forte também para o líder, né? sim. Ele reconhecer, né, a necessidade que ele tem, reconhecer de que maneira ele consegue ajustar os colaboradores, mas a postura dela como líder precisa realmente trazer essa questão de confiança também, né? De eu estou buscando me desenvolver para poder atender vocês. E isso volta muito para o que nós conversamos antes, né, Gladys? Essas empresas que estão doentes, a resistência delas sobre o novo, né? Sim. E voltando até um pouquinho, o quanto que isso hoje já é presente dos líderes estarem buscando se desenvolver através das mentorias que nós fazemos, e o quanto que hoje isso dentro de uma equipe, dentro do novo, né, acaba sendo resistente e até inclusive fazendo com que esse líder não consiga utilizar das ferramentas que ele foi buscar fora, né, que ele foi realmente e acaba se gerando essa resistência dessa equipe, porque já passaram muitos, já está doente. Então, Já tá doendo. o investimento dela de tempo, né, de realmente passar essa postura de eu estou fazendo diferente. E para que isso seja aceito
né? E essa realmente é uma questão que nós estamos percebendo, foi comentado até, né, no encontro que nós tivemos essa semana, do quanto que é necessário fazer esse esforço para o novo, né? Sim. E que bom que ela conseguiu realmente reverter a questão e olha a importância dessa equipe também dar um voto para ela. Hoje a gestão dela, com toda certeza, deve ser 100% aí, né? Voltada comparando aos demais. Eu Não, percebo ela muito. foi incrível, assim, foi incrível a mentoria dela. E ela tinha todo o potencial, mas ela se preocupou com a equipe, né? Ela se preocupou com esse sentimento que a equipe, na realidade, teve no momento em que ela chegou, né? E ela, assim que ela viu esse sentimento da equipe, ela pensou, eu vou ter que gerenciar isso. E qual é a melhor forma de eu gerenciar isso? Trabalhando em mim, isso, né? Então, ela foi, assim, assertiva de procurar apoio, de procurar a mentoria para isso, né? E se todos os líderes fizessem isso, né, Sim, seriam muito mais fortes. eu até ia comentar isso agora, Gladys, o quanto que muitas vezes nós resistimos também, né? Vamos lá, o líder resiste a buscar ajuda, buscar compreender o que é gestão de pessoas através do seu autoconhecimento. Ele muitas vezes acaba tentando de várias formas, desestimulando essa equipe, fazendo com que ela desacredite nela, né, nessa líder aí que acabou de assumir, por questão de ela não buscar. E uma vez que as empresas hoje não estão investindo, ela entra numa equipe e desmotiva a equipe novamente. E isso vai se tornando uma roda. Esse líder se tornar autorresponsável sobre o seu desenvolvimento. Hoje os profissionais que estão assumindo uma nova liderança precisam realmente compreender que essa esse protagonismo, né, essa questão de ele ser responsável sobre a gestão é dele, né, através do desenvolvimento. E Travou, sim, Laís. voltei. Voltou. Eu não sei se fui eu ou se foi você, mas deu uma travadinha aqui. Foi aqui, voltei. Mas retomando, o quanto que hoje é importante para o líder ter essa autonomia de, tudo bem, se a empresa não investe, mas eu vou investir porque eu sei de que maneira isso vai refletir. Eu consigo ter um crescimento investindo no meu autoconhecimento, não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. E isso é tão profundo que quando eu tive uma mentorada minha, ela veio comentar o seguinte comigo, vou trazer o exemplo dela aqui. Fiz o atendimento voltado para o profissional dela, ela estava fazendo aí a gestão de uma equipe e estava com dificuldade. Fizemos toda a mentoria e passou aí uns 2 meses, ela veio me contar o seguinte. Ela até então estava morando sozinha, já estava num relacionamento sério, mas ela estava muito em dúvida, vou, ou não vou juntar. No final, né, faz uma semana agora que ela veio me contar, Laís, eu juntei. Hoje eu sei exatamente por que ele se comportava da forma como ele se comportava, como eu lido com ele, como eu lido com o que ele faz para mim, que não está de acordo com os meus valores. Então, isso impacta em todas as áreas da nossa vida. Uma vez que a gente busca o autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, não vai impactar só na liderança, vai impactar nas outras áreas da nossa vida também. Não, e Então, não é só isso, né? É aquilo que nós estávamos conversando hoje, eu acho que foi ontem que nós conversamos também, sobre o sistêmico, né? Sobre essa visão sistêmica. Eu trabalho sim, com o sistêmico justamente porque isso me apaixona. De saber o todo, de você ver o todo. Porque você não é metade, você é inteiro, né? E exato. se você pensar em todos os sistemas que você faz parte, pensa que você é um sistema, a sua empresa é um sistema, a sua família é um sistema, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo, sua família é outro sistema. Como você não vai querer impactar em tudo? Não tem como, né? Inclusive,
quando você assume uma liderança, ou assume uma equipe, que o líder anterior saiu, você precisa entender a forma que esse líder saiu. Porque muitas vezes a resistência da equipe não é com você, mas sim com o que foi deixado no sistema pelo líder anterior. Então, essa visão, quando você traz essa visão, ela começa a encaixar peças, entende? Porque às vezes o líder, aquele líder, vamos dar um exemplo aqui, o líder foi demitido. Deixa eu botar meu celular para carregar aqui, Laís, porque está acabando a bateria. Agora eu ia comentar, travou aí. Tá já passando aqui. Ao Mas o que eu vivo é ia assim. dizer, às vezes o líder foi demitido de uma forma não muito justa e se dava muito bem com a equipe. É muito comum de um líder novo chegar e a equipe não aceitar. Mas não é que não está aceitando o líder, não está aceitando a situação, entendeu? Sim. Então, essa forma sistêmica de você olhar o todo, para que você consiga integrar o todo, é muito importante. Que é o que você acabou de falar aí, né? Ela estava assumindo uma liderança, mas sim, ela vai impactar na vida pessoal dela. E ela precisa entender quais são os impactos que ela causa. Porque o líder, ele precisa ter em mente, se eu assumir um cargo de gestão, eu vou impactar. Aonde que eu impacto? E como esse impacto chega nas pessoas. Então, isso é muito importante também. E voltando novamente, né, a ter essa autorresponsabilidade, de buscar esse conhecer. E mesmo que hoje não é possibilitado pela empresa, mas a responsabilidade é de cada um, é individual. Né? Exatamente, é isso aí. Laís, estamos aqui estouradas. Nossa, no passou nosso horário. voando. Gente, vou contar uma novidade. Posso contar, Laís? Pode contar. Vou contar, hein? Em julho, nós teremos um quadro sobre liderança, que vai ser feito... eu e a Laís vamos montar esse quadro, onde a gente vai trazer mais informações, a gente vai trazer outras visões, outros pensamentos. Esse quadro vai ser passado no YouTube, então... Quem já não segue eu e a Laís no YouTube, vai lá no nosso canal, já começa a seguir para que você consiga acompanhar esse quadro aí em julho. O nome vai ser surpresa ainda, né, Laís? Não vamos revelar ainda, vai Tudo ficar não, né, no gente? De suspense. pouquinho a gente vai revelar, entendeu? Mas, ó, quem sabe aí é um bate-papo de liderança, né? Ou um bate-papo com líder. Então, se você é líder, se você está iniciando sua liderança agora, se você está entrando num cargo de gestão agora, está meio perdido, está inseguro, não sabe como lidar com a equipe, não sabe como gerir os conflitos da equipe, é nesse quadro que você tem que estar. Né, Laís? Não pode Com perder certeza. nada. Vai ter Certo? muito insight, vai ter muito assunto sobre liderança, mas também sobre mentalidade, sobre autoconhecimento. A gente vai trazer muito conteúdo rico sobre essa gestão emocional, sobre esse olhar para si, para depois olhar para fora. Exatamente. Laís, seu recado final aí para a gente encerrar. O que você diz para esses nossos líderes iniciantes? Vamos lá. Sejam autorresponsáveis sobre sobre o seu desenvolvimento. Busquem olhar para este eu. Reconhecer os valores que nós temos é a chave para que a gente consiga lidar com a gente e com os outros. Então, essa responsabilidade de fazer a tua equipe andar é tua. Olhe para ti primeiro, para que possas olhar para fora.
Eu fico muito agradecida pelo convite da Gladys aqui, imensamente feliz pelo que a gente trouxe e seria esta a minha palavra. Bom, eu vou terminar aqui falando o seguinte: não tenha medo de ser quem você é. Não abra mão da sua autenticidade, mesmo estando assumindo um cargo de liderança ou indo para a gestão agora. Nunca fui gestor, estou chegando agora. Não entre em caixa, não entre em padrão, sai do tem que e não perca a sua autenticidade. A sua autenticidade é o seu maior poder como líder. Então, se você está inseguro, não fique. Seja quem você nasceu para ser. Seja o líder que você sempre sonhou em ser, da maneira natural que você realmente é. Acho que isso é essencial. E não esquece, em julho nós vamos ter o quadro de líderes e você pode ter muitos insights, você pode ter muitas ideias, muitas orientações, vamos guiar o pessoal também, né, Laís? Vamos fazer um quadro aí que dê... Quem sabe a gente não faz umas ferramentas, né, Laís? Vamos dar uma Ah, pensada, podemos analisar, temos muitas coisas né? aí que a gente pode trazer. Podia fazer assim trazer umas ferramentas, aplicar umas ferramentas. A gente vai montar um quadrozinho especial aí pro mês de julho, certo? Mês de julho, gente, metade do ano. Vamos lá, Tá vamos fazer rodar na isso. hora de reagir. Exatamente. Laís, beijo no seu coração. Muito obrigada por você estar aqui. Pessoal, Gratidão. prazer estar aqui com vocês de novo. Tem dúvida? Tá inseguro? Quer conversar? Manda uma mensagenzinha para mim no direct ou para a Laís e vamos conversar. Vamos ver no que a gente pode te ajudar, certo? Pessoal, beijo no coração de vocês. Laís, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Até.